você citou aí o plano de governo, o Bruno Covas. Como que foi o convite, né, para você ser vice-prefeito da cidade de São Paulo? Como que era sua relação com o Bruno Covas naquela época? Muito próximo, muito amigo, né? Sempre tive um carinho pelo Bruno, um político assim, como referência. E mais próximo assim, eu vereador, e ele era vice-prefeito, mas ele chegou a ser o secretário de subprefeitura, depois secretário da Casa Civil, e a gente tinha bastante contato. Quando eu presidi essa CPI, e também como prefeito, eu ia lá e pedia apoio para ele, porque eu tinha que ter o apoio da Secretaria da Fazenda com as informações, né? Toda a estrutura que a gente está falando aqui parece que é simples, né? Você tem que ter... Você imagina fiscalizar banco. Esses caras são poderosos, né? Se eles quiserem, acaba com a vida de alguém ou deixa as coisas muito difíceis de você comprovar. E o Bruno sempre deu todo apoio. Então, toda vez eu ia lá e falei, Bruno, eu estou com esses indícios, eu sei o que eu estou fazendo. Porque a Justiça tinha parado essa CPI. A gente ficou quase um ano com a Justiça parada. Sim. Né? E aí a gente conseguiu derrubar na Justiça, porque os bancos tinham parado na Justiça. E o Bruno dando todo apoio, a gente... Bom, enfim, acho que ele verificando a minha forma de trabalhar aqui, né? Sempre com muita dedicação. É ruim falar da gente, mas eu sempre me dediquei muito. Né? Eu sempre ficava aqui até tarde, vinha todo dia. Se você pegar minha presença nas comissões, sempre fui muito atuante. Né? Então, bons projetos. E as ideias dele eram muito sinérgicas com as minhas ideias. E aí ele chega no dia da convenção, que estava acontecendo aqui no prédio da Câmara, a convenção do partido, do MDB. E aí ele me liga, porque já estavam falando, o vice pode ser fulano, pode ser ciclano, e estava meu nome lá, né? Eu achava que nunca ia ser, né? E aí ele me liga e fala, Ricardo, eu decidi, você vai ser o meu vice, né? Você aceita? Eu lembro que eu estava na minha sala, que estava acontecendo a convenção aqui, eu comecei a chorar, né? Assim, emocionado e tal. Aí eu falei, Bruno, lógico, né? Mas deixa eu te falar, eu tô tendo a convenção aqui. O meu nome estava na chapa como vereador na convenção. Depois teve que mudar e tal, né? Eu falei, estou fazendo a convenção aqui na Câmara e tal. Onde você está? Ele falou, estou na prefeitura. Eu falei, poxa, então vem para cá e você já anuncia aqui na convenção, né? E olha só, Carol, Daniel, ele chega e fala assim, Ricardo, então eu vou daqui 40 minutos. Eu falei, 40 minutos vai estar acabando já, né? Ele falou, não, mas eu preciso primeiro ligar para todas as pessoas que queriam ser meu vice. Então eu vou ligar para o Triplo, eu vou ligar para a Mara Gabrilli, bom, enfim. Eu vou ligar para todo mundo que eu não quero que eles saibam pela imprensa, eu quero que eles saibam por mim, que eu escolhi você e por que eu escolhi você, né? Bacana, então olha o cuidado. Sim. E aí ele pegou esse período e veio para cá, aqui no plenário, aliás, no Salão Nobre, estava acontecendo, ele pega e fala, eu queria pedir a palavra aqui, aí vai no microfone, eu queria pedir aqui para o MDB, para liberar o Ricardo para ser meu vice, todo mundo, e tal, né? Então teve toda essa alegria. E aí depois a gente ter vivido, né, aquela tristeza de perder um dos caras referência, tão novo, 41 anos, que lutou tanto pela vida, que fez uma administração fantástica, que eu tive a oportunidade de dar continuidade, né, em tudo que ele estava desenvolvendo. E não só São Paulo, no país, perdeu um grande cara, né? Uma pessoa assim que faz muita falta, muita falta. Ele trabalhou até o último dia dele, né? Ele despachava, ele não se afastou. Foi dormir na prefeitura. Foi dormir na prefeitura, porque foi no meio da pandemia. Talvez até seja meio difícil falar, mas como é que foi essa sua última conversa com ele? O que você lembra de recordação do Bruno antes? Eu tive, acho que foi 2 dias antes dele falecer, foi eu e a Regina visitar ele no hospital. E aí, que estava bem. Aí estava lá a Renata, a mãe dele, estava o Tomás, o filho, o Gustavo, o irmão dele, o Gustavo, que era o secretário executivo, que hoje é o presidente da Espetures. Então estava a Renata, a Karen, a ex-esposa dele estava lá. Estava eu e a Regina. E aí... Quem me acompanhou lá do estacionamento até lá no quarto foi o Gouveia, que era a JO dele, né? E aí o Gouveia levou e ele chegou e falou assim, você sabe a história do Gouveia? Eu sabia, né? Mas para as pessoas escutarem, eu falei, não, o que é a história do Gouveia? Ele contou uma piada, assim. A piada é uma história que eles passaram.
Ele dava umas risadas, umas gargalhadas, né? Ele tinha uma coisa aquela gargalhada, né? Então tava bem. E aí ele pega e fala: você fez a reunião do secretariado hoje, né? Eu falei: eu fiz, Bruno. Como é que foi e tal, né? Aí eu falei: segui aquela pauta que a gente falou, tal, não sei o quê. Você tem ela aí? Eu falei: tenho. Aí eu pego, abro o celular e olha, aquele item a gente discutiu isso, esse item não deu para discutir, tal, tal, tal. E ele: faz isso, faz aquilo, né? Então ele lá internado, doente, e querendo saber como é que estavam as coisas, o que tinha dado, o que não tinha dado, né? Dando orientações. Porque foi assim, só muito rapidamente. Eleição 2020, a gente assume no dia 1 de janeiro. Durante dezembro, que estava montando o secretariado, né, era para eu ser secretário. Aí um dia ele me chama e fala: Ricardo, é melhor você não ser secretário. Fica comigo aqui no dia a dia, que você vai estar comigo no dia a dia, né? Cuidando junto comigo de toda a secretaria. Se você for para uma secretaria, você vai ter que cuidar daquilo lá. E pode ser que eu tenha que fazer um tratamento, alguma coisa, né? Falei: tá bom, Bruno, o que você achar que tem que fazer, tá tranquilo. Mas já no dia... A gente assumiu dia 1 de janeiro. Já em janeiro, ele tirou 10 dias de licença. Não estava previsto. O médico afastou ele 10 dias para tratamento. E aí... mas aí tá tudo bem, porque todo dia eu falava com ele por telefone: faz isso, não faz, pode fazer, o que eu faço aqui, assino, não assino, aquelas coisas, né? Quando foi no dia 2 de maio, ele me liga chorando. Chorando. Chorava. E ele era durão, não era de chorar, né? E aí ele fala: Ricardo, eu tô indo me internar, não tô bem, tô indo me internar. Vou tirar licença, você assume a prefeitura, eu confio em você, mas vai dar tudo certo, né? Vou lutar e tal. Aí mas chorando, né? Falando assim, chorando. Aí eu falei: não, Bruno, tá bom, pode ir, vai, fica tranquilo, né? E vou lá depois te visitar e tal. E isso foi dia 2 de maio. No dia 16 de maio, aí ele, infelizmente, nos deixou. Mas foi assim, e depois eu estava até lembrando que nesse dia ele ainda depois mandou uma mensagem para mim, né? Com os coraçãozinhos assim, né? Eu confio em você, né? Assim, tipo... Porque naquele momento era um momento muito difícil para nós. Era um momento da pandemia. Sim. Ali, abril, maio, era o pico da... Não foi 2020. A pandemia começou em 2020. Mas o pico da pandemia, do ponto de vista de pessoas internando, pessoas morrendo, foi em 2021. Né? Morriam 275 pessoas por dia na média móvel de 7 dias. Né? E ele sempre, desde lá de trás, dando lá as 3 premissas. Que não faltar atendimento para ninguém, e não faltou enfermaria, não faltou UTI, não faltou oxigênio para ninguém, né? Que ninguém passasse fome. A gente fez um grande programa de distribuição de alimentação, que fazemos até hoje, né? E que as pessoas pudessem ser enterradas com dignidade. A gente conseguiu, na cidade, a gente viu matérias do mundo inteiro, de cidades de primeiro mundo, as pessoas não tendo a possibilidade de enterrar os seus entes queridos com dignidade. Aqui a gente conseguiu, com todas as problemáticas, que as pessoas pudessem enterrar seus entes queridos, que pudessem ter alimentação e que não faltasse atendimento médico para ninguém. Então, São Paulo deu um exemplo para o Brasil e para o mundo no tratamento da pandemia. Hoje parece que não teve, né? Sim, hoje é muito estranho. As pessoas falam, parece que não aconteceu, né? Mas a gente ficou 2021 inteiro. Foi 2020, mas depois 2021 ali inteiro, né? Com a energia muito cuidando da questão da pandemia. Aí tinha parado. Quando chegou no começo de 2022, vem aquela onda da Ômicron. Eu tive que cancelar o carnaval. Imagina ligar para os caras do carnaval e falar: não vai ter carnaval. Difícil. Mas enfim, foi isso. Desculpa ter me estendido aqui. Não,